O legado dos Rolling Stones refere-se à vasta e duradoura influência que a banda britânica, formada em 1962, teve na música e na cultura popular. Com mais de 6 décadas de carreira, os Rolling Stones se consolidaram como uma das maiores e mais inovadoras bandas da história da música. Os Rolling Stones são frequentemente reconhecidos por sua habilidade excepcional em fundir diferentes estilos musicais, criando uma sonoridade única que não só definiu, mas também evoluiu o rock and roll ao longo das décadas. Nos anos 60 e 70, a banda foi uma das pioneiras ao mesclar influências do blues, rock, country, rhythm and blues e até elementos de música psicodélica, dando origem a um som cru e apaixonado, que capturou a essência do rock de maneira inovadora. Nos primeiros anos de sua carreira, os Rolling Stones se destacaram ao abraçar suas raízes no blues, especialmente no trabalho de músicos afro-americanos como Muddy Waters e Howlin' Wolf. A banda pegou o que havia de mais autêntico no blues e o transmutou para algo totalmente novo, mais enérgico e acessível ao público jovem da época. A habilidade de Keith Richards em criar riffs de guitarra inconfundíveis e a presença de palco única de Mick Jagger foram fundamentais para essa transformação. Eles se tornaram pioneiros ao incorporar não apenas o blues, mas também o rock and roll e até elementos do country, criando um som que era simultaneamente experimental e primal. Álbuns como Exile on Main Street, de 1972, e Let It Bleed, de 1969, são considerados marcos não só do rock, mas de toda a música popular. Exile on Main Street, muitas vezes citado como o maior disco dos Rolling Stones, é um exemplo brilhante de como a banda foi capaz de combinar blues, country, rock e até gospel com uma energia crua e uma sensação de desolação. Gravado em uma mansão francesa durante um período de turbulência interna, o álbum é notoriamente considerado um dos mais espontâneos e autênticos da história do rock, com faixas como Autumn Indice e O Rap capturando a essência do momento cultural e pessoal vivido pela banda. A fusão de estilos e influências nesse disco foi revolucionária, sendo até hoje um ponto de referência para músicos que desejam explorar a mistura de gêneros. Let It Bleed, por outro lado, trouxe à tona um lado mais sombrio e político da banda, com canções como o Gimme Shelter, que refletiam as tensões sociais e políticas dos anos 60. O álbum combinou o rock mais direto com elementos do blues mais melódico, criando um contraste fascinante de ritmos e atmosferas, ainda assim mantendo uma coesão sonora que é uma das marcas registradas dos Rolling Stones. Apesar de suas raízes no blues e rock, os Rolling Stones continuaram a explorar novos territórios ao longo dos anos. Ao longo das décadas, a banda não se limitou a repetir fórmulas ou ficar presa ao passado. Em vez disso, sempre procuraram inovar, incorporando novos sons e tendências. Nos anos 80, por exemplo, exploraram o uso de sintetizadores e sons mais polidos em álbuns como Tattoo You e Steel Wheels, que os ajudaram a manter sua relevância tanto no cenário do rock quanto nas paradas de sucesso, atingindo uma nova geração de fãs. A habilidade da banda em se reinventar, ao mesmo tempo em que mantinha a essência de seu som original, foi crucial para sua longevidade. Com isso, os Rolling Stones conseguiram não só permanecer como uma das bandas mais influentes do mundo, mas também manter uma relevância impressionante. Eles se mantiveram à frente de seu tempo, criando álbuns que continuaram a explorar novas sonoridades, como no caso de San Miguel's e Voodoo Lounge, sem jamais perder a essência da crueza e energia que caracterizava seus primeiros trabalhos. Ao longo de sua carreira, a banda sempre procurou explorar a música de uma maneira visceral e autêntica, mantendo sua identidade e, ao mesmo tempo, abrindo portas para o futuro do rock. Assim, a mistura de influências de blues, rock, country e outros estilos musicais foi essencial para definir o som único dos Rolling Stones, e esses álbuns icônicos como Exile on Main Street e Let It Bleed continuam a ser referência para músicos e fãs ao redor do mundo. Eles não só marcaram uma época, mas ajudaram a moldar a evolução do rock, mantendo a relevância de sua música em um cenário musical em constante transformação. Os Rolling Stones são amplamente conhecidos por suas apresentações ao vivo eletrizantes, que estabeleceram um novo padrão para o que se entende por um grande show de rock. Desde os primeiros dias de sua carreira, a banda entendeu a importância do palco como uma extensão de sua música, criando uma experiência sensorial e emocional que transcendia as gravações em estúdio.
Cada show dos Rolling Stones era uma celebração da energia crua e visceral do rock and roll, e a interação entre a banda e o público tornou-se um dos maiores pilares do seu legado. A presença de palco de Mick Jagger é um dos maiores exemplos dessa energia incontrolável. Com sua habilidade única de se comunicar com o público e sua performance contagiante, Jagger se tornou um modelo de frontman no rock. Sua movimentação incessante, os gestos dramáticos e o carisma inato criaram uma atmosfera elétrica em qualquer arena ou estádio onde ele estivesse. Ele sabia como se conectar com a plateia, conduzindo as multidões a um estado quase de êxtase coletivo, sem jamais perder sua postura de líder. O dançarino do rock, ou como muitos o chamam, foi fundamental para que o show dos Rolling Stones fosse mais do que apenas uma apresentação musical, era um evento, uma festa visual e sonora. Mas, ao lado de Jagger, Keith Richards, com seu estilo de guitarra inconfundível, complementava a energia no palco de forma igualmente vital. Seus riffs de guitarra, simples, mas potentes, tornaram-se a espinha dorsal do som dos Rolling Stones, e sua química com Jagger no palco criou uma dinâmica única. Richards, com seu visual desleixado e atitude rebelde, entregava suas performances de forma intensa e improvisada, nunca se limitando às notas ou arranjos pré-determinados. A interação entre Jagger e Richards tornou-se uma das maiores parcerias do rock, com uma energia que fazia com que o público sentisse que cada apresentação era única e imprevisível. Além da química entre Jagger e Richards, a banda como um todo soube criar uma experiência ao vivo imersiva e grandiosa. Os Rolling Stones foram pioneiros no conceito de grandes turnês mundiais, levando seus shows para lugares distantes e para públicos cada vez maiores. Já na década de 1970, a banda estava realizando algumas das maiores turnês da história da música, como a American Tour de 1972, que se transformou em um marco pela grandiosidade das apresentações e pela forma como os Stones quebraram barreiras geográficas e culturais. A banda não só tocava suas músicas, mas criava um espetáculo em torno delas, com luzes, telas gigantes e efeitos especiais, definindo o padrão para a indústria do show business. Nos anos 80 e 90, à medida que o mercado de grandes estádios se expandia, os Rolling Stones continuaram a redefinir o que significava um show ao vivo. A Voodoo Lounge Tour 1994 e a Bridgestone Babylon Tour 1997 são apenas alguns exemplos de turnês que misturaram um repertório de clássicos com uma produção visual impressionante, atraindo milhões de fãs em todo o mundo. Eles se tornaram os mestres do rock de estádio, com apresentações épicas que foram além da música e transformaram-se em rituais de celebração global. O legado dos Rolling Stones no palco vai além da sua habilidade de entreter. Eles mudaram para sempre a maneira como o mundo vê os shows ao vivo, tornando-se sinônimo de espetáculo. Eles mostraram que um show não é apenas uma apresentação musical, mas uma oportunidade de criar uma conexão emocional e energética com o público. Ao longo das décadas, essa habilidade de cativar e envolver a audiência se manteve, permitindo que a banda não só se mantivesse relevante, mas também continuasse a reunir multidões por onde passasse. A experiência de assistir aos Rolling Stones ao vivo é algo que se eterniza na memória dos fãs, tornando-se uma das maiores celebrações da música e da cultura popular. Os Rolling Stones são, sem dúvida, uma das maiores referências quando se trata de apresentações ao vivo. Sua capacidade de criar uma energia única e contagiante no palco é uma das razões pelas quais suas performances se tornaram lendárias. A cada show, a banda consegue transmitir uma intensidade e paixão que cativa o público, transformando seus concertos em verdadeiras experiências sensoriais e inesquecíveis. O principal responsável por essa energia é, sem dúvida, Mick Jagger. Com sua presença magnética, Jagger é um mestre em conduzir a plateia. Seu carisma inegável e sua movimentação incansável pelo palco fazem dele um dos maiores frontman da história do rock. Ele não apenas canta, mas se comunica com o público de uma forma visceral, criando uma conexão emocional instantânea com aqueles que estão assistindo. Seus gestos dramáticos, danças e a maneira como ele flerta com a audiência tornam cada performance única. Mick Jagger é a alma do show, e sua energia parece ser inesgotável, uma característica que o manteve no topo por mais de 6 décadas. Ao lado de Jagger, Keith Richards, com seu estilo característico de guitarra e seu jeito irreverente, contribui de forma crucial para o som inconfundível dos Rolling Stones. Seus riffs,
sempre espontâneos e repletos de sentimento, são a espinha dorsal do som da banda. Richards tem uma habilidade única de tocar de forma simples, mas profunda, conseguindo criar momentos eletrizantes no palco com uma presença de guitarra que é tanto melódica quanto crua. Sua química com Jagger, que transcende o palco, cria uma energia que é impossível de se replicar, tornando suas performances algo raro e extremamente valioso. A banda, no entanto, não se resume apenas à energia dos dois membros principais. O entrosamento dos outros músicos também é essencial para criar uma sonoridade coesa e impactante. A base rítmica de Charlie Watts, bateria, e Bill Wyman, baixo, nos anos clássicos, e depois de outros membros como Daryl Jones, baixo, ajudou a manter o groove e a estabilidade que permitiram que Jagger e Richards explorassem suas facetas mais improvisadas e ousadas ao vivo. Os Rolling Stones também foram pioneiros em transformar suas turnês em eventos globais, levando sua música a todas as partes do mundo. Eles foram os primeiros a abraçar a ideia de grandes turnês mundiais, começando na década de 1970, quando suas apresentações já atraíam multidões de até 100 mil pessoas. Essas turnês, como a American Tour de 1972 e a Steel Wheels Tour de 1989, ajudaram a redefinir o conceito de o grande show no rock. Com um palco grandioso, luzes deslumbrantes e uma produção impecável, as performances dos Stones tornaram-se mais do que apenas um show de música, e eram experiências sensoriais épicas. Com o passar dos anos, eles continuaram a inovar, incorporando novas tecnologias e elementos visuais nas apresentações. A Voodoo Lounge Tour 1994 e a Bridgestone Babylon Tour 1997, por exemplo, trouxeram um nível de produção que se tornou o padrão para futuras turnês, com telões gigantes, efeitos especiais e um som impressionante. Mais do que nunca, os Rolling Stones provaram ser verdadeiros mestres em criar um espetáculo de nível global, capaz de conectar gerações de fãs e garantir que a energia e a magia de seus shows permanecessem intactas. Portanto, os Rolling Stones não só redefiniram o conceito de show ao vivo, mas também estabeleceram um padrão de como uma banda de rock deve se comportar no palco. Eles mostraram que um show não é apenas uma apresentação musical, mas uma experiência única e inesquecível, marcada por uma interação constante com o público e uma energia que nunca se apaga. A magia dos Rolling Stones ao vivo é uma mistura de talento, improvisação e uma capacidade única de fazer cada show parecer como se fosse o último, deixando uma marca eterna em quem tem a sorte de presenciar suas performances. Além de sua música inovadora, os Rolling Stones se tornaram ícones culturais, simbolizando a rebeldia, a atitude e a liberdade que definiram uma era. A banda não apenas fez história no cenário musical, mas também contribuiu de maneira significativa para a formação de uma estética que transcendeu o rock and roll, influenciando moda, comportamento e estilo de vida de gerações de jovens ao redor do mundo. Desde o início de sua carreira, os Rolling Stones desafiaram as convenções estabelecidas, quebrando tabus e desafiando as normas sociais. A imagem da banda sempre foi marcada por uma postura de desobediência e irreverência. Enquanto outras bandas de sua época seguiam uma estética mais polida ou comportada, os Stones abraçaram um estilo mais sujo, espontâneo e desafiador, o que foi refletido em suas roupas, seu visual e sua atitude no palco e fora dele. Mick Jagger, em particular, tornou-se um símbolo de comportamento ousado e sem medo de desafiar as expectativas, tanto musical quanto esteticamente. As roupas dos Rolling Stones foram fundamentais para consolidar sua imagem de rebeldia. Jagger e seus companheiros de banda usavam trajes extravagantes, misturando influências do rock and roll com a moda de rua, o que fazia deles figuras inconfundíveis. Ao contrário da estética mais conservadora das bandas de sua época, os Stones se destacavam por suas roupas coloridas, de cortes ousados, e por adotar uma mistura de influências do glam, do psicodélico e do punk, o que os tornava sempre à frente das tendências de moda. A maneira como Jagger se vestia também foi crucial para quebrar barreiras de gênero, utilizando roupas de forma não convencional para um homem da época, o que mais tarde inspiraria várias gerações de artistas e fãs a abraçar um estilo mais fluido e sem limitações. O famoso logo da Olingo e Lábios, criado em 1970 pelo artista John Pasche, se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da história da música. Este emblema representa não apenas a identidade dos Rolling Stones, mas também a atitude da banda ousada, irreverente e imortal.
A língua, com seu aspecto provocador, reflete a energia e a provocação da banda, enquanto os lábios transmitem uma sensação de rebeldia e desejo de viver à margem das convenções. Este logo não é apenas um símbolo de uma banda, mas uma verdadeira marca cultural que atravessou gerações e foi adotada por fãs em todo o mundo, reforçando a conexão da banda com a juventude e com os movimentos contraculturais. A influência dos Rolling Stones vai além da música, atingindo também o campo do comportamento. A sua postura no palco, marcada por uma irreverência sem precedentes, alterou para sempre a forma como os artistas interagem com o público. Mick Jagger e seus companheiros não se comportavam como músicos tradicionais, eles eram agitadores culturais, incitando e encorajando seus fãs a expressar-se de forma autêntica e sem censura. A forma como se comportavam fora dos palcos, especialmente durante as décadas de 60 e 70, também foi fonte de controvérsia e fascínio. Seus comportamentos ousados e suas atitudes desafiadoras inspiraram movimentos culturais e sociais ao redor do mundo. Em termos de legado cultural, os Rolling Stones desempenharam um papel crucial na definição de uma era. O rock bohemian roll, uma vez considerado uma forma de música marginal, foi catapultado para o mainstream, e os Stones foram seus maiores defensores. Eles ajudaram a consolidar a ideia de que o rock não era apenas uma forma de música, mas uma filosofia de vida, uma atitude de liberdade, transgressão e autenticidade. Em resumo, os Rolling Stones não se limitaram a ser apenas uma banda de rock. Eles se tornaram ícones culturais ao desafiar normas sociais, estéticas e comportamentais. Seu visual ousado, seu estilo de vida irreverente e sua música de atitude não apenas influenciaram outras bandas e artistas, mas ajudaram a moldar a própria cultura juvenil e os movimentos sociais da segunda metade do século XX. O impacto dos Rolling Stones na moda, no comportamento e na maneira como o rock bohemian roll é percebido até hoje é uma das principais razões pelas quais seu legado continua vivo e relevante. As letras dos Rolling Stones são um dos maiores elementos que definem a banda e sua relevância ao longo das décadas. A habilidade de Mick Jagger e Keith Richards como compositores é inegável, e juntos eles criaram algumas das músicas mais emblemáticas e duradouras da história do rock. Suas canções exploram uma vasta gama de temas, desde os aspectos mais universais da vida humana, como o amor e a perda, até questões sociais e políticas, refletindo as tensões e as transformações de sua época. Um dos aspectos mais fascinantes das letras dos Rolling Stones é sua capacidade de mesclar a profundidade emocional com uma linguagem direta e crua. Jagger e Richards têm a habilidade de escrever sobre sentimentos e experiências humanas de uma forma que ressoa com um público global. Suas canções não se limitam apenas à superfície das emoções, mas exploram suas complexidades e contradições. Um exemplo notável disso é a icônica Orange, ou 1973, uma balada melancólica que fala sobre o fim de um relacionamento. A música, que se tornou um grande sucesso, combina uma melodia suave e emocional com letras que expressam a dor e a resignação de uma perda, tornando-se uma das baladas mais inesquecíveis dos Rolling Stones. Outra canção que exemplifica a profundidade emocional da banda é o Paint It Black, ou 1966. Esta música, com seu som sombrio e hipnotizante, aborda temas de luto e desesperança, enquanto a letra reflete a angústia de alguém que está lutando para lidar com a morte de um ente querido. A canção foi revolucionária não apenas pelo tema sombrio e introspectivo, mas também pela fusão de elementos orientais em sua melodia, o que a tornava única no cenário do rock da época. Paint It Black não é apenas uma música sobre tristeza, é uma reflexão sobre a incapacidade de lidar com a perda e a busca por um escape emocional. As letras dos Rolling Stones também exploraram questões sociais e políticas, abordando temas como guerra, desigualdade e corrupção. Canções como o Gimme Shelter, ou 1969, se tornaram hinos de uma geração, capturando o clima de incerteza e tensão dos anos 60 e 70. Gimme Shelter fala sobre a violência e o caos da época, com uma letra que expressa a sensação de que o abrigo e a segurança estão cada vez mais distantes. A música também se destaca pelo seu clima apocalíptico, que foi intensificado pela contribuição vocal de Mary Clayton, cuja performance em coro se tornou uma das mais poderosas da história do rock. Além disso, a habilidade de Jagger e Richards de escrever sobre a vida cotidiana, o comportamento humano e as complexidades do relacionamento humano é evidente em muitas das músicas da banda.
Canções como Start Me Up, ou 1981, com seu ritmo contagiante e letra otimista, abordam temas de desejo e empolgação, enquanto celebram a liberdade e a energia do rock and roll. O refrão dessa canção, Start Me Up, and I'll Never Stop, se tornou um símbolo do espírito indomável da banda, refletindo seu compromisso com a música e com a performance sem fim. As letras de O Sympathy for the Devil, ou 1968, também se destacam por sua abordagem filosófica e provocadora. Nessa canção, Jagger assume a persona do próprio diabo e narra eventos históricos, como guerras e injustiças, com uma perspectiva crítica e questionadora. A música, que mistura rock com elementos de samba e influências de jazz, é uma das mais complexas da banda e tornou-se um marco na evolução do rock, não apenas pela audácia de seu tema, mas pela maneira como ela trata a humanidade de forma ambígua e desafiadora. Em resumo, o trabalho de Mick Jagger e Keith Richards como compositores dos Rolling Stones resultou em uma vasta coleção de músicas que são não apenas memoráveis, mas também profundamente significativas. A capacidade da banda de explorar uma ampla gama de temas, desde o amor e a perda até questões sociais e políticas, e a forma como as letras são entrelaçadas com a música criaram um legado que perdura até hoje. Músicas como o Paint It Black, Angie, e o Start Me Up não são apenas hinos do rock, mas também reflexões sobre a vida, a luta e a condição humana. Em resumo, o legado dos Rolling Stones vai muito além de sua música, eles foram e continuam sendo um fenômeno cultural, um símbolo de liberdade, rebeldia e uma evolução constante no mundo do rock.